Bom dia, minhas irmãs queridas, como tem passado? Então, vamos a mais um vídeo aula desta semana e essa semana nós vamos falar sobre o nono mandamento, né? Que vai falar sobre as mentiras, intrigas, mexericos, né? E falso testemunho, que não deixa de ser uma mentira, né? Então, vamos orar pedindo a Deus a graça dele, a sabedoria, né? Para essa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Paizinho querido, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque temos o Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Fale através desta aula as minhas irmãs queridas, Pai. Dá-me sabedoria, Pai, para que eu possa estar transmitindo segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, Pai. Ministre, seja o Senhor a ministrar essa aula através de mim, Paizinho. Ó, Pai, abençoe cada um que está assistindo, suas famílias, Pai. Abençoe, Pai, de tal forma que nos lembremos, Pai, que somos vasos de bênçãos, Senhor, para levar a Tua palavra, propagar a Tua palavra de salvação às pessoas que ainda não têm Jesus, que ainda não Te conhecem, meu Pai querido. Faça em nós e através de nós o Teu querer, Senhor. Ó Pai querido, é a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, minhas irmãs, hoje nós vamos ver esse assunto e nós temos um alvo. O alvo da nossa lição é aonde a gente quer chegar ao final, né, do estudo da lição. Ele é atingir a coerência da fé cristã, né, no modo de pensar, falar e sentir, cumprindo assim os mandamentos do Senhor, especificamente o nono mandamento, ok? Vamos aos propósitos da lição. No sentido primeiro do saber, no sentido cognitivo, seria esse: entender que minha fala e ações devem ser condizentes com o modo de vida de um cristão genuíno. Então, esse é o nosso propósito, né? No sentido do saber. E agora, qual será o nosso propósito no sentido do sentir? Qual deverá, afinal, ser o meu sentimento ao final do estudo da lição? Perceber a necessidade de falar sempre a verdade com o meu próximo, com amor. Esse é o propósito. Agora, o propósito no sentido do agir, afinal, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta, né? Viver de uma maneira que, mesmo que eu não abra a boca para falar, eu testemunho de Cristo somente pelo meu proceder, de uma vida pautada na verdade, coerência e justiça. Ok? Então, vamos dar início a essa lição, a nossa introdução, né, dessa aula linda, maravilhosa, porque nós sabemos muito bem aquilo que agrada a Deus, aquilo que nós devemos também deixar, né, de lado, as ações do velho homem. E é isso que nós vamos tratar nesse nono mandamento. Deus, afinal, nos deu um conjunto de regras, né, de convivência em sociedade, não é verdade, minhas irmãs? E lá desde o Antigo Testamento isso. E Jesus as retransmitiu através dos seus apóstolos, né, como resultado, como fruto, né, de uma nova aliança de Deus para com os homens. Aliança essa baseada no amor, né, de Deus e também em sua graça, né? Para o nosso bem viver aqui na terra e também o nosso bem viver com Deus na eternidade, né? Isso deu-se graças à revelação progressiva de Deus. Eu venho falando isso nas minhas aulas, né? Então, registrada na Bíblia. Então, de que maneira isso ocorreu? Ocorreu graças à revelação que?
progressiva de Deus, registrada na Bíblia. Ou seja, Deus vai se revelando ao homem progressivamente com o passar do tempo. Assim, analisando o contexto histórico, desde o princípio, percebemos que a nação de Israel era uma sociedade que viveu no deserto por quantos anos? Por 40 anos, né? Desde a saída do Egito até a entrada na Terra Prometida. Não foi isso? Então, agora, sabemos que quase todos os crimes cometidos pela nação de Israel nesse tempo, né, lá no Antigo Testamento, envolviam penas capitais, ou seja, penas de morte, né? Vejamos, o falso testemunho mesmo era equivalente ao crime de assassinato. Para evitar ou diminuir esse problema, a testemunha também deveria ser o quê? O executor da pena, né? De modo a incorrer na culpa do sangue se estivesse mentindo. Vejam como Deus é perfeito, né? Se alguém fizesse uma acusação, um falso testemunho a respeito de uma pessoa, esse que o acusou deveria ser o quê? O executor da pena de morte, porque caso estivesse mentindo, né, iria incorrer nele a culpa do sangue daquele inocente. Veja bem o que fala Deuteronômio 12, capítulo 12, versículo 7. Eu vou ler para os irmãos, para as irmãs. A mão das testemunhas será primeiro contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quer dizer, primeiro a testemunha que o acusou, depois o povo. Então, atirava pedra, normalmente era apedrejamento, né? A morte. Sem dúvidas que esse mandamento é generalizado e inclui os casos de proibição de mentira, intrigas e mexericos, né? Nós vamos ver com o andamento da lição. Vejam o que diz Levítico, capítulo 19, versículo 16. Também vou ler para as irmãs. Não andarás como mexeriqueiro entre os teus povos. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Vejam? Então, falando sobre a mentira agora, a Bíblia nos revela, e nós sabemos muito bem disso, que o diabo é o pai da mentira. Ele também diz, a Bíblia também diz, que o mundo jaz no maligno, isto é, está no poder do mal. E isso está lá em 1 João 5,19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João, que eu li, né? Capítulo 5, versículo 19. Ok? Daí, dá para sabermos quem é o Deus desse mundo. Sabemos muito bem, né? Quem é. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o que temos? Temos assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vejam, tanto certo que é verdade o que acabamos de verificar agora com a leitura, acabamos de ouvir, que temos até um dia dedicado à mentira. E pior, muitos ainda o comemoram. Temos ou não temos? Lá no mês de abril, né? Lá no dia 1º é o dia que o povo, né,
costumam, como é que se diz, comemorar, brincar, né, com esse dia, que é o dia da mentira. Alguns textos foram selecionados referentes à mentira. E esses textos eles foram todos extraídos da Bíblia, né? E eu vou falar alguns para vocês. A mentira, primeira coisa, a mentira é proibida. Vamos ver, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 9, o que diz? Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Levítico 19, capítulo 19, versículo 11, diz assim: não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Deus abomina, né? Abominável, e abomina ainda nos dias de hoje a mentira. Nós temos que falar sempre a verdade, né? Vejam só que a mentira, ela, vamos dizer assim, aborrece a Deus. Está lá em Provérbios capítulo 6, versículos que vão do 16 a 19. Prestem atenção que diz a palavra de Deus. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, ou seja, o Senhor odeia, né? E a 7ª, a sua alma aborrece. Primeira coisa, olhos altivos. O que quer dizer olhos altivos? Olhos arrogantes, né? Segunda coisa que aborrece muito o Senhor, que Deus não gosta, língua mentirosa. Olha só o número 2, língua mentirosa. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que elabora projetos iníquos. Quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Prestem atenção na 6ª, testemunha falsa. O que é isso? Testemunha mentirosa. Aborrece o Senhor, né? 7ª coisa que Deus, a sua alma aborrece, né? A sua alma. É o que semeia contendas entre irmãos. Que faz intrigas, né? Contendas também. Deus repele, né? Esse tipo de coisa, né? Vamos ver, então nós vimos que a mentira é proibida por Deus, não vimos agora? Vimos que a mentira aborrece a Deus e agora a mentira é abominação ao Senhor. O que diz Provérbios, capítulo 12, versículos 22 a respeito? Preste atenção. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas que obram fielmente são o seu deleite. Mas os que obram fielmente são o seu deleite, né? Deus se agrada com aqueles que fazem tudo dessa forma, né? Ainda a respeito da mentira, nós temos ainda outras passagens, como a 4ª coisa que eu vou falar agora é que a mentira é um obstáculo à oração. Está lá em Isaías 59, versículos 2 e 3. Se vocês depois quiserem olhar direitinho, Isaías 59, 59, o capítulo, os versículos 2 e 3. A mentira é originada pelo diabo. João 8, 44. Os santos, eles devem repelir a mentira. Quem são os santos? São aqueles que são separados do mundo, que colocaram Jesus, Deus, em primeiro lugar, né? Somos nós. Eles devem repelir a mentira. Está em Salmos 119, 29. Depois vocês podem conferir. A mentira é uma maldade que deve ser evitada. Isaías 6:3-8, que diz assim, ele fala alguma coisa antes, depois, quer dizer, palavras do Senhor, diz assim: eles são meu povo,
filhos que não mentirão. E depois ele continua. Então, vocês vão ler depois com calma, Isaías 63, versículo 8. Oitava coisa, devemos orar para que sejamos o quê? Preservados desse pecado. Está lá em Salmos 119, 29. Os hipócritas são dados à mentira. Isso quem fala é Oséias 11, versículo 12. Os hipócritas causam a mentira. Quem é que fala? Isaías 57, versículo 4. Está dito isso, que os hipócritas causam a mentira. 11ª coisa a respeito da mentira. Os ímpios mentem desde a infância e amam a mentira. Isso está em Salmos 58, 3. E também os ímpios buscam a mentira. Salmos 4, 2. O Salmo 52, 3 também fala a respeito, fala assim: amas o mal antes que o bem. Falando dos ímpios, né? Preferes mentir a falar retamente. Está lá em Salmos 52, 3, acabei de ler. O que diz mesmo o Salmo que eu falei, 4, versículo 2, é assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e buscareis a mentira, né? Então, vocês veem que Deus se entristece com tudo isso, né? A respeito da mentira. Vejam quantos versículos, né? A respeito, nem eu sabia que tinha tantos. 12º diz assim: a mentira é uma das características dos apóstatas, daqueles que se desviaram do caminho da verdade. Isso está em 1 Timóteo 4, 2, que diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Vejam o que diz. Então, ela é uma das características dos apóstatas, né? A mentira é um vício que exclui dos céus quem pratica. Prestem atenção, hein? A mentira é um vício. As pessoas acabam o quê? Se viciando em mentir. Por isso, nós devemos não falar nunca mentira, né? Sempre a verdade é melhor. Então, a mentira é um vício que exclui dos céus, veja bem, quem pratica. Isso está lá em Apocalipse, né? 21, 27 e 22, 15. Eu vou ler para vocês. Apocalipse, vou ler, 21, 27. Vamos ver o que diz. Apocalipse, se quiserem também procurar aí, não tem problema, a gente procura junto. É porque eu fiquei curiosa. O que diz Apocalipse 21. Vamos lá. Estou achando. 19, 21, versículo 27. Vamos ver? Já vou dizer, já. Ó, e diz assim: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, né? Tá falando da cidade santa, né? Da Nova Jerusalém. Tá dizendo que nela nunca jamais entrará coisa alguma contaminada. Veja bem, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida. E Apocalipse, que eu falei, 22, 15. E diz assim, vou ler para os irmãos, ó. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros,
os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quer dizer, ficará fora de quê? Da cidade santa, da Nova Jerusalém, não terá salvação. E não é isso que nós queremos, né? Então, essas reflexões bíblicas que nós temos feito, né? Nos ajuda, né? A meditarmos e a pedirmos ajuda ao Espírito Santo para sempre a nossa palavra ser assim, sim, sim, não, não, a verdade, né? Gente, nós vimos que o diabo é o quê? Mentiroso, e também é o pai da mentira, por outro lado. Também é o pai da mentira. Vamos repetir, o diabo é mentiroso e o pai da mentira. E o nosso Deus? Ele é verdadeiro, ele é o pai da verdade, né? Então, nós temos que falar sempre aquilo que for a verdade. Vai ser sempre melhor, né? Ouvir uma verdade do que falarmos aquilo que não agrada a Deus, né? Lembrando que quem fala e pratica acaba se viciando, e quem não se arrepende, não muda, não entrará na glória de Deus. Vamos ver agora os pecados do mexerico e do falso testemunho. O mexerico é a famosa fofoca. Já ouviram falar? A Bíblia condena textualmente o mexeriqueiro. Levítico 19:16. Não propagarás mexericos no meio do teu povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Eu já li isso, né? Quando estamos em comunhão com Deus, não temos prazer de falar, né? Falar das pessoas, de fazer intrigas, mexericos, né? Temos? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, temos o prazer de abençoá-las. É ou não é? Isso quando estamos em comunhão com Deus, né? Nós não temos prazer de falar das pessoas. Pelo contrário, temos o prazer de abençoá-las. O cristão nunca deve falar mal de um irmão. Vamos ver o que diz Tiago 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Né? Muito bem. Veja bem, o 9º mandamento proíbe, que é esse que nós estamos estudando, proíbe toda forma de mentira, inclusive sob juramento num tribunal. Tudo aquilo que se fala com o propósito de prejudicar o bom nome de alguém é pecado, né? E também violação desse mandamento, ok? Inclusive, no dia do juízo, teremos que dar conta ao nosso Senhor, né? De toda palavra ociosa, ou seja, inútil, né? Que tiver saído da nossa boca. Não é isso? Que tivermos falado. Isso está lá em Mateus capítulo 12, versículos 36. Diz exatamente isso que eu li, né? Que nós, no dia do juízo, né, nós deveremos dar conta ao nosso Deus, ao nosso Senhor, de toda palavra inútil, ociosa que sair da nossa boca. No falso, presta agora atenção, no falso testemunho está envolvida, assim, uma coisa chamada calúnia, que, por sinal, na lei dos homens, é objeto de uma norma penal que prevê, não sei se os irmãos estão sabendo, que prevê de 6 meses a 2 anos de detenção e multa.
Então, prestem bem atenção, hein? Caluniar outra pessoa, já na nossa lei, na lei dos homens, já vamos dizer assim, objeto de uma punição, né? Por quê? Porque existe uma norma penal que trata desse assunto, que prevê, como eu falei, uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e também paga-se uma multa. Então, vamos tomar cuidado. A calúnia reproduzida perante uma autoridade judiciária ganha o nome jurídico de falso testemunho, ok? Que é a mentira, né, contada em juízo, ok? Sobre fato, né, que envolve outra pessoa. O provérbio que eu li há pouco, lá no início, o provérbio 6, versículo 19, vai falar exatamente isso, que Deus abomina o falso testemunho, né? Ok? Então, tá. Vamos ver, agora eu me lembrei da história de Nabote. Quem foi Nabote? As irmãs devem estar lembradas, né? Fazendeiro, dono lá de uma vinha em Jezreel, alguém sabe? Cujas terras eram vizinhas ao palácio de qual rei? Do rei Acabe, né? O rei Acabe era o rei de Samaria. E o que conta a Bíblia a respeito dele? Conta que que Jezabel, esposa, né, a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, né, apoderou-se da herança de Nabote. Foi ou não foi? O Nabote era aquele homem justo, né, temente a Deus, e ela apoderou-se dessa vinha de um modo perverso. Ela usou de uma maldade sem fim para que o seu esposo pudesse, então, ficar com aquelas terras daquela vinha, né? Para quem não sabe, Jezreel ficava cerca de aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Samaria, que era a capital do reino de Israel naquela época, ok? E o rei, né, de Samaria era Acabe, né? E veja bem que Acabe, ele já havia tentado negociar com Nabote a compra daquelas terras, né, daquela vinha, pagando inclusive, chegou a propor isso a Nabote, né, pagar um valor justo por ela, para aquelas terras, ou até dar-lhe outra vinha melhor. Mas o que Nabote aceitou? Não. Nabote não aceitou vender a sua vinha, mas ele explicou a Acabe que se tratava de uma herança de família, né? Afinal, ele havia herdado de seus pais aquela vinha e ele não quis, não se interessou em vender. O que fez Acabe? Acabe ficou muito desgostoso, cabisbaixo, decepcionado, abatido, né, com a recusa de Nabote, né, de vender a vinha para ele. E tanto ele ficou assim, vamos dizer que ele tenha entrado numa depressão, né, que ele não quis mais se alimentar, né? A sua esposa, né? Jezabel, a rainha Jezabel, né? Boazinha ela, né? A gente vê que de boazinha ela não tinha nada, ela era perversa mesmo, né? O que ela fez? Ela vindo a tristeza de Acabe, né? O seu esposo abatido daquele jeito, ela bolou um plano e pôs em prática esse seu plano maligno, né? Qual foi? Ela propôs um jejum ao povo, a todo o povo de Israel, em nome do rei. Então, ela fez as cartas, né? Ela usou o sinete, o anel do próprio rei para selar as cartas, como se fossem escritas por Acabe, né? Pelo rei mesmo, e providenciou, e ali propagou um jejum, né? Como eu falei, ao povo.
providenciou 2 testemunhas falsas que testemunhariam contra Nabote. E este foi apedrejado até a morte, né? Naturalmente, Nabote, antes de ser morto, o que aconteceu com ele? Ele foi julgado e condenado conforme a lei, mas era inocente daquela acusação, pois as testemunhas eram falsas, né? Isso está lá em 1 Reis, no capítulo 21, capítulo todo 21, especificamente no versículo 13, vocês vão achar a parte das 2 testemunhas falsas. Bem, nós temos outros casos na Bíblia do próprio Senhor Jesus, né, que foi vítima de testemunhas falsas também. Está lá em Marcos 14, 56, quando é dito: pois muitos testemunharam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Estevão. Agora eu lembrei do caso de Estevão, está em Atos 6:13, né? Aí lá está escrito: apresentaram testemunhas falsas que o acusaram de falar contra o lugar santo, naturalmente, né? E contra a lei. E acabou que nós sabemos que Estevão também foi apedrejado, né? Enfim, mesmo sabendo de todo o rigor da lei, nunca faltou na história lá do povo de Israel, né, quem se dispusesse a testemunhar falsamente. É incrível, né? Nem mesmo com todo o rigor da lei. Bem, vamos partir para a nossa conclusão. Conclusão da nossa aula de hoje. De um modo geral, o 9º mandamento traz consigo o princípio da defesa da honra. Falar a verdade, não se meter em mexericos e não dar falso testemunho é para todos os povos, em todas as épocas. No Antigo Testamento, o mandamento ele se distingue por ser revelação de Deus e por isso mesmo se reveste de autoridade divina. Não é verdade? Vimos, né, que o mandamento, esse 9º mandamento, também é citado no Novo Testamento, na Nova Aliança, né, tendo sido resgatado pelo amor e pela graça de Deus. Né? Lembra que eu falei? Por Jesus, através dos seus apóstolos, né? A fé cristã leva o tema, esse tema que estamos estudando, para além dos tribunais, pois o quê? Pertence à esfera espiritual envolvendo a salvação. Vocês devem estar lembrados que eu li aqui há pouco o Apocalipse, né, 21, 27, depois eu li Apocalipse 22, versículo 15, onde é dito, né, que aqueles que têm o costume de mentir, até o vício, né, de mentir e não se arrependem, não herdarão a vida eterna. Está lá em Apocalipse. Então, a situação é muito grave, né? Então, meus queridos, se ainda for difícil mudar os velhos hábitos, lembremos das palavras de Deus a Josué, que está lá em Josué 1, versículos 8 e 9, que eu vou ler para as irmãs agora. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele
dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, minhas irmãs queridas, chegamos mais a um final de um vídeo aula, onde tivemos a oportunidade de estudar sobre o 9º mandamento, né? Onde ali é dito, não mintais de maneira nenhuma, não levanteis falsos testemunhos, para não fazer também mexericos, fofocas, né? Intrigas. E é uma situação que eu tenho certeza que aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, assim como nós, né, que temos o Espírito Santo habitando em nossos corações, nós não praticamos, né, mais esses hábitos do velho homem, da velha pessoa que trazíamos conosco antes de conhecermos, né, o caminho eterno, o caminho que nos conduzirá certamente à vida eterna, né? Então eu aqui me despeço com um grande abraço saudoso das irmãs, né? E pedindo às irmãs que continuem a orar por nós, professores, para que possamos sempre estar assim, atentos, né, ali à vontade de Deus, né? Que Deus nos dirija sempre, a nós, professores, mas a vocês também, a cada irmão, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dele. Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço para todas. Até o próximo vídeo aula.